Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender sobre a área das figuras planas. É um conteúdo bastante utilizado no ensino fundamental e nós continuaremos a usar aqui no ensino médio também. Se você é um aluno do ensino médio, você vai estar revisando. Se você é um aluno do ensino fundamental, você vai estar adquirindo mais conhecimento. Nós vamos começar com a área do quadrado. A área do quadrado se dá pela multiplicação de dois lados. Como o quadrado possui todos os lados iguais, você vai estar aí multiplicando lado vezes lado ou fazendo um dos lados elevado ao quadrado. Se por acaso o lado do seu quadrado valesse 3, você estaria aí fazendo 3 ao quadrado, que é igual a 9. A próxima área que veremos é a área do retângulo e do paralelogramo. Eles dois possuem áreas iguais. Para fazer a área dessas duas figuras, é somente multiplicar a base pela altura. Continuando, nós vamos para uma próxima figura, que é o triângulo. O triângulo, como é a metade de um retângulo, nós fazemos aí a área do retângulo sendo dividida por 2, concluindo assim que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Existe um triângulo especial que tem também uma fórmula especial para a área, que é o triângulo equilátero. Para essa figura, nós calculamos a área da seguinte forma: lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, você vai pegar aí a medida de um dos lados, já que ele é equilátero, ele tem 3 lados com a mesma medida. Você vai pegar essa medida, vai elevar ao quadrado, multiplicar pela raiz de 3, pegar este resultado e dividir por 4. Em seguida, temos uma área parecida com a área do triângulo, que é a área do losango, onde nós multiplicamos a diagonal maior e a diagonal menor e, em seguida, dividimos por 2. Estamos quase chegando ao fim, mas agora nós veremos o trapézio. O trapézio possui duas bases e a altura. Para fazer a área, você soma a base maior com a base menor. Esse valor você multiplica pela altura e depois divide tudo por 2. Nós agora veremos a área de um polígono regular qualquer. Poderia ser um pentágono, um hexágono. E o polígono regular representa um polígono que tem todos os lados medindo a mesma coisa. Para isso, você faz o perímetro do polígono, que é a soma de todos os lados. Depois, você multiplica pela apótema, que é a altura de um dos triângulos que fazem parte desse polígono regular. Lembrando que todo polígono regular é formado por vários triângulos. Então, você vai multiplicar o perímetro pela apótema, que é a altura desse triângulo. Depois de ter feito isso, você vai dividir esse valor por 2. E por último, não menos importante, nós temos aí o círculo. A área do círculo é dada pelo número π, que é 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Agora, nós veremos algumas atividades, né? Nós veremos alguns exemplos de como se colocar em prática algumas dessas áreas. Então, pessoal, vamos aos exemplos, tá bom? Talvez esses exemplos que eu coloquei aqui nesse vídeo não sirva muito para a galerinha aí do Fundamental 1, porque no Fundamental 1 a gente vê a área assim de uma forma mais simples, tá bom? Aqueles exemplos do vídeo, os exemplos que eu coloquei no vídeo são suficientes. Esses exemplos aqui, talvez ali para a galera do 8º ao ensino médio, seja um pouquinho mais útil, tá bom? Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo aqui, ele está no livro do 2º ano,
do ensino médio. E a questão é a seguinte, ó, na figura a seguir, os triângulos ABC e A', B', C' são equiláteros, ou seja, têm os lados iguais. E a região colorida é um hexágono regular, tá aqui, ó. Sabendo que a área dos triângulos equiláteros é de 18 centímetros quadrados, qual é a área da figura colorida? Então, aqui, neste exemplo, nós vamos colocar em prática o que a gente viu aí no começo do vídeo. Quando o triângulo é equilátero, nós utilizamos a seguinte fórmula para calcular a área. Lembra? L² vezes raiz de 3 sobre 4. Beleza? E o interessante desse problema é que ele já disse que a área dos triângulos equiláteros é igual a 18. Então, a gente já tem uma primeira informação aí. Por outro lado, a figura colorida é um hexágono regular, cujo lado mede o terço do lado do triângulo. Olha só, se você olhar aqui, ó, esse triângulo A', B', C', você vai perceber que esse ladinho aqui do hexágono equivale à terça parte de um lado completo, ó. Um lado completo foi dividido em 3 partes quando esses triângulos se cruzaram aí, entendeu? Então, a gente percebe, ó, que o lado do hexágono mede a terça parte do lado do triângulo. Então, eu vou estar representando aí o lado do hexágono por L dividido por 3, ou seja, é a terça parte de um lado do triângulo. Tá bem? Logo, a área A será a seguinte, ó. Agora, a gente vai lembrar aí do cálculo, né, que nós aprendemos lá no nosso videozinho lá com o cálculo de polígonos regular, né? Nós vamos multiplicar a quantidade de lados desse polígono regular, que é 6, já que é um hexágono, pela área do triângulo equilátero. Lembrando, ó, que o lado vale quanto? Ó, o lado do hexágono, vou escrever aqui, ó. O lado do hexágono é igual a L dividido por 3. E na fórmula da área do equilátero, eu tenho L, viu? Então, no lugar desse L, eu vou colocar o L dividido por 3, tá bom? Então, é 6, porque são 6 lados, vezes L dividido por 3 ao quadrado, porque na fórmula ele pede a medida do lado, né, da figura ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, ok? Prontinho, ó, montei a fórmula. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a resolver aí essa fórmula, tá bom? Vou começar a resolver e a destrinchar aí, como se diz, essa fórmula. Eu terei agora 6 vezes 1/9 vezes o L² raiz de 3 sobre 4, ok? Simplificando isso daí, eu tenho... Quem é o L² vezes raiz de 4, vezes raiz de 3 dividido por 4? É o 18. Então, simplificando isso daí, eu tenho 6 vezes 1/9 vezes 18, ok? Resolvendo aqui, eu vou ter 6 vezes 1, 6, não é isso? Multiplicação de fração, 6 vezes 1, 6 vezes 18, dividido por 9, vai dar
12 centímetros quadrados. Então, a área do meu hexágono azul é de 12 centímetros quadrados. Bem, agora nós vamos para o segundo exemplo, tá bom? Nós vamos calcular a área dessa figura irregular. Se a gente passar um tracejado aqui, ó, a gente vai perceber que nós vamos ficar com dois retângulos. Então, a gente vai precisar da área do retângulo, que é base vezes altura. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que descobrir quanto mede esse ladinho aqui, ó. Olha o que eu vou fazer para vocês aí, ó. Eu percebo que esse ladinho é a medida de 10 menos 8, não é mesmo, ó? Tudo aqui é 10 e só esse pedacinho é 8. Então, se eu subtrair esses dois valores, eu vou obter esse pedaço menor. Então, para eu obter aquele pedacinho pequenininho, eu vou fazer 10 centímetros menos 8, que vai dar 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui é 2 centímetros, ok? Aí, para fazer a área dessa figura que eu vou chamar de A, você vai fazer multiplicando a base pela altura. 3 vezes 2, que é igual a 6 centímetros quadrados. Então, esse pedacinho aqui a gente já descobriu a área. São 6 centímetros quadrados. Falta esse pedaço maior que eu vou chamar agora de B, ok? Eu já sei a base, que é 8. A base não é 10, por quê? Porque eu já tirei 2 centímetros e já fiz a área da figura A. A base agora é 8. Então, eu tenho que descobrir a altura. A altura é só olhar para esse lado, ó. É 3 daqui mais 6, que dá 9. Então, a altura aqui é 9 centímetros. Para eu fazer a área da figura B, eu vou multiplicar 8 vezes 9. Figura B igual a 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 72 centímetros quadrados, ok? Prontinho, acabei a figura A e a figura B que eu dividi. Só que isso aqui não são figuras separadas, elas são uma figura só, não é mesmo? Então, você vai estar somando aqui esses dois valores das áreas, 72 mais 6, que vai dar um total de 78 centímetros quadrados, ok? Nós vamos agora fazer esse terceiro exemplo aqui, tá? É um pouquinho mais complexo, porque ele nos dá a área de uma figura colorida dentro de um quadrado. E a área dessa figura colorida tem curvas, então nos lembram a área do círculo. Para a gente calcular a área da figura colorida aqui, nós vamos precisar de duas áreas, a área do quadrado e a área do círculo. Então, uma dica aí para você, quando for fazer o exercício de área colorida, é lembrar de olhar a figura principal, que é a figura total, e olhar a figura colorida. Depois de ter feito isso, você vai subtrair a área da total pela área da figura colorida. Então, aqui, ó, a gente vai fazer isso. A gente vai subtrair a área do total, que é um quadrado, pela área do círculo. Porque aqui nos lembra, né, aí pelo menos semicírculos, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente percebe que vale 4, mas cada pétala dessa está dentro de um quadrado de 2 por 2. Por quê? Vou riscar aqui, você vai entender, ó. Se eu dividir aqui no meio esse quadrado de lado 4, ó, tanto na horizontal quanto na vertical, ó, nós teremos aí 4 quadrados. Então, se aqui era 4 e foi dividido ao meio, então esse lado aqui mede 2 e esse outro lado aqui também vai medir 2, ok? Vou fazer com uma outra caneta para você ver melhor. Então, teremos 2 aqui e 2 aqui, porque o 4 foi dividido ao meio, ok? Então, nós faremos a área desse quadradinho aqui e depois faremos a área dessa pétala. Fazendo isso, nós já descobriremos aí, né, depois a área das outras. Então, a área desse quadradinho aqui, ó, vai ser 2 ao quadrado, que é
base vezes base, lado vezes lado, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E a área do círculo, nós vimos aqui nesse vídeo mesmo, que é πr ao quadrado. Então, como eu estou fazendo a área total e eu quero descobrir a área da pétala, eu vou subtrair essas duas áreas. Então, menos πr ao quadrado dividido por 2. Por que eu vou dividir por 2, professora? Porque foi o que eu fiz aqui, ó, com o lado 4. Esse lado 4 eu dividi no meio, eu dividi por 2. Então, eu peguei a área do círculo e dividi por 2. Por quê? Porque antes a área valia 4 e eu dividi na metade, ok? Agora, eu vou resolver isso daí. 2 ao quadrado é 4, menos πr ao quadrado. Olha só, outra coisa interessante. Se o lado do meu quadradinho aqui, ó, é 2, o raio também será 2, tá bom? Por isso que eu substituí aqui em 2 ao quadrado. Dividido, né, isso? Por 2. Vou continuar aqui embaixo. Aí, eu terei 4 menos 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, 4π sobre 2, tá? Eu só organizei. Eu fiz 2 elevado a 2, deu 4, coloquei na frente e o π foi para trás. Só organizei. Agora, eu vou simplificar esses dois. Então, eu terei 4 menos 4 dividido por 2, 2π, né? Não posso fazer nada com esse π. Aí, eu vou multiplicar esse binômio aqui, né? Essa expressão por menos 1, porque o meu π tá negativo, tá? Então, ele vai ficar agora positivo. Como eu tenho 4 partes iguais e esse resultado aqui, ó, equivale a uma parte só, eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 4 para obter a área colorida aí que está nos 4 quadrados. Então, eu terei 4 vezes 2π menos 4. Professora, mas não era 4 menos 2π? Eu multipliquei por menos 1, lembra? Quem era negativo virou positivo, quem era positivo virou negativo. E da onde saiu esse 4 mesmo? Das 4 partes aqui, ó, do desenho, certo? Em que nós dividimos. 4 vezes 2, 8π. 4 vezes 16, 4 vezes 4, 16. Prontinho, cheguei ao valor da área dessa figura. Então, vamos recapitular o que foi feito? Vamos começar por aqui, ó. Aqui eu tinha um hexágono regular e os triângulos eram equiláteros. Então, eu usei a fórmula da área do triângulo equilátero. E ele disse que a área era igual a 18. Então, onde tinha a área, eu coloquei o 18. De onde veio esse 6? Da quantidade de lados que tinham o hexágono. De onde veio esse L sobre 3? Representa o tamanho do lado do hexágono, porque é a terça parte de um lado total do triângulo equilátero, ok? Segundo exemplo, nós dividimos a figura, fizemos a área do pedaço menor, depois fizemos a área do segundo pedaço e somamos os dois resultados. Terceiro exemplo, eu descobri que eu tinha que fazer a área do quadrado, porque é a área total, e tinha também que fazer a área do círculo, porque isso aqui tem uma curva, ok? Dividi esse quadrado em 4 partes iguais, e o meu lado que era 4 passou a ser 2. Fiz a área do quadrado, fiz a área desse semicírculo, dividi por 2, por quê? Porque o pedaço que era 4 foi dividido em 2 partes, e depois eu fui resolvendo e simplificando a expressão, ok? Espero que tenha sido útil para a galera tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, tá bom? Qualquer dúvida você pode estar me chamando aí
E ficaremos agora com as nossas atividades.